Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? Ela trocou a advocacia por um universo onde cada detalhe importa. Da porcelana ao gesto. Thaís Sena é a fundadora do Vamos Receber, um projeto que começou como um hobby e virou referência de mesa posta, elegância, hospitalidade e mercado de luxo. Nesse episódio, a gente vai conversar sobre coragem, posicionamento, como se reinventar e também o desafio de transformar o que se ama em uma carreira de verdade. Apertem os cintos que a estrada da Thaís já começou. Bem-vindo ao De Carona na Carreira! Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Oi, caroneiros! Para mim é um grande prazer estar aqui. Não, eu e Thaís, a gente tá aqui numa paquera mútua, entendeu? As duas se elogiando, uma é fã do trabalho da outra, então eu tô muito animada. Eu acho que eu nunca entrevistei uma Thaís, já entrevistei, José? Gente, a gente tem o mesmo nome, minha chará. Eu acho que não. E é um nome que não é mais tão comum hoje em dia, né? Não é. É muito louco isso. Eu falo, gente, eu não vejo nenhuma criança chamada Thaís, não existe, né? É verdade. É muito louco. E por falar em infância, aos 13 anos... Sim. Você saiu de casa para estudar, 13 anos. 13 anos. Você imagina você deixar seu filho hoje com 13 anos? Não imagino. Minha mãe era louca. Minha mãe era completamente louca. Gente. Eu nasci em Feira de Santana, que é o interior da Bahia. Eu sei, eu trabalhei na Nestlé, então a Nestlé tem... Tinha fábrica lá. Uma fábrica em Feira. Uhum. E aí, quando eu fiz 13 anos, era normal as pessoas de Feira de Santana irem para Salvador para fazer o ensino médio. Então, com 13 anos, eu fui morar sozinha com meu irmão, eu e meu irmão, num apartamento que a gente tinha em Salvador. E meus pais iam, né, 2, 3 vezes na semana, eles estavam sempre lá presentes, mas eu fui morar sozinha aos 13 anos de idade. E como que essa independência mudou a sua visão de mundo? Ela trouxe um amadurecimento, mais rápido do que eu imaginava, sabe? Principalmente, eu acho que no aspecto emocional, na parte de inteligência emocional. Então, eu saí de um interior onde todo mundo se conhecia, onde a gente não podia sair 2 finais de semana seguidos porque ficava falada na cidade. Então, a gente tinha que coordenar os lugares, que era um negócio muito restrito, para uma cidade grande. Na época, Salvador, para mim, era uma cidade grande. Então, eu tive um primeiro pulo de sair de Feira de Santana para ir para Salvador aos 13 anos e depois, aos 22, de Salvador para São Paulo, que foi um outro salto. Então, para mim, me trouxe resiliência. Eu fui estudar numa escola que era super exigente. Então, assim, tinha prova todo final de semana, era muito rígida. Eu tinha que me adaptar, eu tinha que fazer novas amizades, eu tinha que entrar numa cidade onde todo mundo já se conhecia e eu era novata lá. Então, me trouxe muito amadurecimento, me trouxe independência. Eu tinha que gerir uma casa aos 13 anos. Eu imagino. Eu tinha uma funcionária de confiança de minha mãe. Tinha alguém que fazia comida? Tinha uma funcionária que era de confiança de minha mãe e que já era nossa funcionária lá em Feira, que acompanhou a gente. Então, a gente tinha intimidade com ela. Mas eu tinha que administrar tudo, então faltava alguma coisa, eu ajudava a comprar, geria a casa, se estava limpo, se não estava. Minha mãe passava 2 vezes na semana lá, mas o resto dos dias era eu e meu irmão. Então, vamos falar que o seu amor por cuidar da casa foi uma coisa assim que surgiu desde muito nova. Gente, você sabe que eu fiz, na época eu fiz aquele curso Paixão em Ação, da Ana Raia. E eu tive que fazer uma visão, desde que eu nasci, onde eu passei, o que eu fiz pra ver. E eu comecei a perceber que o receber, o cuidado da casa sempre esteve presente na minha vida. Só que era uma coisa que não era perceptível pra mim. Quando eu criei o Vamos Receber, eu não criei para fazer um trabalho. Eu não criei com a intenção de ter ali o meu trabalho. Eu criei por puro hobby. Foi um trabalho que simplesmente surgiu, estava no meu colo, eu precisava entender o que era aquilo, saber como que lidava com aquilo. Você não pensou, vou monetizar? Não pensei que vou monetizar. Era a minha válvula de escape. Eu amava o que eu fazia. Eu trabalhava com direito tributário, me formei em direito na Bahia, vim para cá, para São Paulo, para fazer pós-graduação em direito tributário. E o meu sonho era trabalhar no escritório chamado Olhou a Canto. O fundador do escritório foi quem fez o Código Tributário Nacional. Então, na minha área, era referência. Eu sempre quis trabalhar lá. Então eu vim para São Paulo, comecei a trabalhar em um outro escritório tão bom quanto, depois fui para o Olhou a Canto, então eu estava onde eu sempre quis estar.
As perspectivas profissionais eram ótimas. A remuneração era maravilhosa. Eu criei um Instagram por hobby. Meu marido gostava de cozinhar, eu amava receber, era a minha válvula de escape, era onde eu relaxava, onde eu recebia os meus amigos. E aí o negócio surgiu. Porque eu comecei a mostrar as mesas que eu fazia e as pessoas começaram a perguntar de onde era o copo, de onde era a taça, de onde era a louça. Nunca foi, por exemplo, um sacrifício ir trabalhar com direito? Nunca foi um sacrifício, muito pelo contrário. Foi a decisão mais difícil da minha vida sair do direito. Eu desenvolvi uma dermatite ao redor do meu nariz que ficou carne viva. Eu me lembro até hoje da cena de entrar na sala do meu chefe para dizer que eu não ia trabalhar mais lá. E eu saí com as portas escancaradas. Eu me lembro que foi 2013. Eu entrei na sala dele em setembro de 2013. Eu só saí em março de 2014. Então eu fiquei de setembro de 2013 até março de 2014 demissionária, trabalhando todos os dias. Eu fui passar Réveillon na Bahia, minha família inteira estava lá. Eu fui no dia 31, voltei dia 1º. E estava lá no trabalho, porque eu falei, eu vou sair com as portas escancaradas, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se vai dar certo, e eu quero ter para onde voltar caso não dê. Né? Então foi a decisão mais difícil da minha vida, mas não foi absolutamente nada programado. Tá. Então uma pergunta, você ainda paga a sua OAB? Não. Amava o direito, eu amo essas reviravoltas da vida. Não. Mas é perfeito, isso é perfeito. Por quê? Não. Já tem 10 anos, eu paguei por um tempo. Sabe, por um tempo, ainda quando era incerto, quando eu falava, será que isso vai dar certo? Será que não vai dar certo? Tá indo. Eu sempre acreditei que poderia dar. Porque eu comecei quando o Instagram ainda era mato, tinha acabado de surgir, eu era uma das primeiras pessoas. Eu não sabia nem precificar. É exatamente isso que eu imagino. Me conta um pouco, por exemplo, assim, como que você sacou, dá para ganhar dinheiro com isso? Quando uma loja entrou em contato comigo. Mas daí a marca entrou e aí você já te deu um chance? Já me deu um chance, eu falei, eu tenho um negócio na mão. E na mesma hora eu pensei, cobrar o quê? Eu faço por hobby, não tem preço. Aí eu falei, minha hora de advogada versus quanto tempo eu gasto para fazer isso e jogava. Se a marca negociasse, eu falasse, tá caro. Se a marca fechasse de primeira, eu falava, tá barato, eu preciso aumentar. Não existia uma tabela que outras pessoas funcionavam. Mas você também tinha umas sacadas para precificação. Para precificação, sim. Eu ficava, quanto tempo eu levo? Eu fazia tudo no final de semana, né? Porque eu toquei as duas profissões paralelamente durante um tempo. Quando eu saí, o Instagram já tinha 50 mil seguidores, cresceu muito rápido. Mas já tinha quase um ano, e aí eu pedi para sair. Eu trabalhava no escritório que era uma boutique. Então, a causa mais baixa que eu cuidava era, sei lá, 3 bi. Eu morria de medo de, em algum momento, eu falhar por falta de atenção. Eu sou uma pessoa muito intensa. Eu sou muito focada. E eu não gosto de limbo. Eu odeio viver no limbo. A falta de decisão, para mim, eu sofri muito mais do que tomar a decisão em si. Para mim, foi um alívio quando eu decidi seguir o Vamos Receber. Eu sou movida por desafios. Eu vi que a onda estava chegando. Falava, cara, ou eu pego essa onda, eu vou me afogar. Eu vou perder o timing disso. Então, você é um pouco visionária. Eu não sei se eu sou visionária. Eu acho que eu jogo pro universo aquilo que eu quero. E eu sempre quis isso. Eu sempre procurei algo. Eu gostava do direito. Eu gostava do que eu fazia. Mas sempre tive aquela formiguinha ali. Que bom seria se eu achasse algo que eu conseguisse me realizar profissionalmente e eu tivesse liberdade. Tivesse a liberdade de agenda, conseguisse ser mãe. Porque isso era uma dor do direito para mim, sabe? Eu via as mulheres ao meu redor, pouquíssimas eram mães muito tarde. A maternidade não era uma coisa que eu admirava muito, porque os filhos iam na hora do almoço, almoçar na frente do computador, a mãe sem nem olhar para eles. Trabalha de domingo a domingo, não tinha hora para sair, então era uma coisa meio louca, sabe? E eu sempre olhei aquilo meu sonho nunca foi ser mãe, mas a minha prioridade da vida não era ser mãe, mas eu queria muito ser mãe também. Mas é muito importante você falar isso porque foi uma decisão também estratégica. Foi uma decisão estratégica, onde eu poderia me realizar. Eu pensei, eu posso me realizar profissionalmente, eu posso ganhar o meu dinheiro e ao mesmo tempo eu vou ser dona da minha agenda. Mas você ainda não tinha certeza, por exemplo, de qual ia ser a renda por mês? Não sabia qual ia ser a renda por mês, mas eu já sabia que tinha alguém para pagar. Porque eu já tinha fechado algumas parcerias comerciais antes de sair. Então, isso é importante. Quando entraram em contato comigo para que eu precificasse, eu falei, virou um negócio. E eu me lembro que quando eu falei com o principal sócio do escritório, ele falou, os negócios verdadeiros, eles surgem, eles caem no seu colo.
E aí você vai olhar e falar assim, eu tenho um negócio nas minhas mãos, o que eu vou fazer com isso? Né? E aí, eu não tinha como dar errado. Eu estava largando a minha profissão, que eu sempre gostei, anos de estudo, todos os investimentos de meus pais na minha formação, seja na mudança de cidade para Salvador, seja na mudança de cidade para São Paulo. Todo esse investimento na minha carreira, eu estava onde eu quis estar. Eu gostava da área, eu gostava do trabalho que eu fazia, eu ganhava super bem. Então, assim, muita gente achou que era loucura na época, né? Eu imagino, você foi desencorajada? Eu fui desencorajada por Luciana Bostman. Qual a câmera que eu olho? Olha pra essa é a sua câmera. Luciana, na época, era a head de marketing da Tânia Bulhões. Foi ela que entrou em contato comigo para fechar meu primeiro negócio. E ela falava, quanto você cobra? Quem é a tal vamos receber, né? Porque até então eu não aparecia, não tinha muito... Quem que estava por trás daquela marca ali, né? E quanto você cobra para poder fazer isso? E eu tive uma longa conversa com ela e eu falei para ela que eu estava pensando em abandonar o direito. Ela falou, não faça isso. Não faça isso, não faça isso. Seu trabalho é ótimo, você é super talentoso. Mas não faça isso, siga na sua profissão, não sei o que. E eu fiz. Ouvi, respeitei, falei, Lu, obrigada pelo conselho, mas é isso. Eu fiz. Você sabe, eu tenho um curso e eu falo muito sobre a gente ter coragem de ir contra as adversidades da vida, Sim. E eu acho que exige muito um ato de fé. Sim. De você acreditar em você. É o maior símbolo da autoestima, você confiar no seu próprio potencial. Sim, né? Com certeza. E você lembra assim de algum momento que você se sentiu muito corajosa? Foi entrar na sala? Foi entrar na sala e tomar essa decisão. E falar, e colocar pra fora aquilo que estava dentro. Porque a decisão já estava tomada há muito tempo, mas eu não tinha comunicado. E aquilo, para mim, me deixava extremamente angustiada. Então, eu ia para algumas reuniões de trabalho e as pessoas que eu trabalhava falavam para mim, olha, você vai perder essa menina para esse negócio, viu? Eu te sigo. Nossa, aí eu ficava extremamente envergonhada, porque eu falava, imagina, isso é um hobby. Eu morria de medo de ser chamada na sala e falar, você tá desfocada, né? Porque que brincadeira é essa aqui? Que hora você faz isso, né? Do seu trabalho. Então, e eu sou muito séria, eu sou muito profissional, eu dou graças ao direito e a todos os lugares que eu passei até hoje, todos os dias da minha vida, porque isso fez eu ser, toda a minha trajetória fez eu ser a profissional que eu sou hoje. Quando eu entrei nesse mercado, no Vamos Receber, as pessoas até se assustavam comigo, porque queriam fechar contratos ali no WhatsApp, boca a boca, e eu mandava contrato, tudo certinho, advogada, todas as cláusulas que dava segurança não só ao cliente, como a mim também. Mas é perfeito isso. E isso impressionava, e a minha exigência... E a minha noção de que eu sou uma prestadora de serviço. Eu acho que isso é um problema que está um pouco... Eu sinto muito hoje nas influenciadoras, sabe aquela brincadeira, não sufoque a artista? Eu quero minha liberdade de pensamento, não me congele. Entendo que todas as influenciadoras precisam ter liberdade para criar. Mas nós somos prestadoras de serviço, a gente precisa entender o briefing do cliente, a gente precisa entender o objetivo do cliente, a gente precisa saber ouvir uma crítica, a gente precisa saber ouvir um feedback. Então, meu trabalho é atender o que o cliente quer. Então, o tete-a-tete ali é absolutamente personalizado. Então, isso o direito me trouxe. Mas eu nunca... essa capacidade de ouvir. Eu já entrevistei mais de 200 pessoas. Eu nunca ouvi uma pessoa que ganhasse dinheiro com o Instagram falando que ela é uma prestadora de serviço. Eu sou uma prestadora de serviço. E eu acho esse mindset inteligentíssimo. Mas é isso. Para mim não faz sentido. Assim, eu preciso atender o objetivo do meu cliente. Qual é o objetivo do meu cliente? E sim eu entro com as minhas ideias, com a minha personalidade, com o meu olhar, mas para atender aquilo. Se eu não conseguir atender o objetivo dele, eu não estou prestando serviço. Eu não quero nada pontual, eu quero construir história com marcas. Tanto que eu tenho clientes que estão comigo desde quando eu nasci. Quando Vamos Receber nasceu. Sim, e é o máximo porque eles vão mudando e eu vou mudando junto, né? E a gente vai caminhando de acordo com as mudanças que a internet, que é esse trabalho. Eu fico sempre falando com a minha filha, eu brinco com ela, quando eu fiz vestibular, a internet nem existia. O que eu faço hoje não era uma opção. Sim. Mas eu agradeço todos os dias ter feito uma faculdade base que me fortaleceu e me preparou para eu encarar os desafios que eu encaro hoje. Eu me sinto desafiada hoje como eu me sentia no direito. Ótimo. E hoje Vamos Receber, explica um pouco para quem está nos assistindo a estrutura de serviços e dos seus negócios, porque você tem muitas frentes hoje. Muitas frentes. Quando eu comecei o Vamos Receber, eu fazia mesas, produção de mesas. E aí o que acontece? As lojas
para as lojas. Isso era novo, as lojas começaram a aprender a fazer também. Então esse trabalho, ele já não fazia mais sentido. E aí eu comecei a pensar, o que eu posso fazer? Uma das grandes facilidades da internet é a possibilidade de você se reinventar o tempo inteiro. Tem um lado bom, tem um lado ruim. Mas essa possibilidade de você se mexer ali, procurar a veia, o empreendedor precisa procurar a veia do seu negócio. E quando o sangue jorra, você pega aquela veia, você agarra nela e você vai até ela começar a falhar. Ela falhou, você vai seguir outro caminho. Então, eu vejo que a minha trajetória no Vamos Receber foi muito isso. Então, eu comecei produção, só produção de mesas. Depois eu comecei criação de conteúdo para marcas. Tem muito trabalho que eu faço que as pessoas nem sabem que quem fez fui eu. As marcas me contratam e eu como se eu fosse uma produtora daquela marca. E eu passo o dia de 8 da manhã até 8 da noite produzindo conteúdo para aquela marca. E a marca vai me dizer, legal. Eu preciso de fotos produzidas em estilo, fotos para banners, stories, tantos vídeos. Não é a minha cara, não é a minha divulgação. Eu entrego e não é link, no seu arroba. Não é no meu arroba. Na verdade, eu não divulgo esse trabalho. Esse trabalho é entregue para o cliente. Um ou outro conteúdo eu acabo divulgando, ou a gente faz junto. Você pode participar de um conteúdo desse dia que eu estou gravando, ok. Mas o meu objetivo é entregar um conteúdo de fotos feitas, produzidas, vídeos captados para atender o objetivo do cliente, que é venda de tal produto, divulga fortalecimento da marca, contar uma história. Então, eu entendo o que o cliente quer e eu entrego. Então, isso é uma outra frente de trabalho. Então, tem influenciadora, que também foi para lifestyle, a partir do momento que eu comecei a aparecer. Porque antigamente era só mesa, casa, decoração. Hoje você faz moda, por exemplo? Hoje eu faço moda, mas eu faço moda de uma forma muito mais leve. Porque o que acontece? A partir do momento que eu vou incluindo as atividades no meu serviço, eu tenho sempre um foco principal, que é meu norte ali. Que é o receber em casa. Nunca ninguém vai ver eu olhar no espelho e fazer look do dia. Ou falar das características da roupa que eu estou usando. Isso não é a minha cara, não é a minha expertise. Eu não sei, eu não entendo de moda nesse sentido. Então, a moda que eu uso é dentro da minha realidade. Então, é usando uma roupa nos meus vídeos, fora dos meus vídeos, como mãe, como empreendedora, como produtora. E aí, as pessoas, isso começou por uma exigência, na verdade foi tão natural, né? As pessoas começaram a perguntar, de onde é a sua roupa? Assim como começou a perguntar, de onde é a sua louça? Assim como eles perguntaram, de onde é a sua louça? Eu falava, a louça é de tal lugar, vendia em tal lugar. De onde é a sua roupa? Pô, essa roupa é de tal lugar. Começou a vender, aí tal lugar começou a entrar em contato comigo. Olha, eu quero te vestir. E aí as regras são essas, são muito claras. Eu não vou marcar, eu não vou fazer de uma forma muito comercial, eu vou usar. Tem a ver comigo? Eu confio na marca, eu sou consumidora da marca, o DNA da marca tem a ver com o meu, da match, o público é o mesmo, tudo bem, eu aceito. Então, influenciadora, tanto de casa, decoração, exaposta a receber, como lifestyle, produtora de conteúdo, faço workshops e eventos presenciais, monto também eventos para marcas, por exemplo, jantares para marcas grandes, almoços para marcas grandes, faço produção, decoração, né? Então, como decoradora, e tem uma outra frente que eu faço há 10 anos, mas eu sempre fui muito reativa e que agora eu estou com, assim, todos os meus olhos brilham, né? Eu estou com energia total nisso, que é a parte de enxoval personalizado na casa das pessoas, que eu acho que é, assim, uma das coisas que eu mais... Eu vou te contratar para isso, porque assim, tô mudando toda a energia da minha casa, tô me repaginando, entendeu? Tô precisando, assim, eu quero uma cama que eu olhe e me dê vontade de deitar. É isso, que entendeu? te abrace. Que me abrace. Eu quero entrar no meu quarto, ter orgulho e falar assim, nossa, que cama gostosa, uhul, me jogar, entendeu? Mas tem uma coisa que é interessante na minha vida, esse negócio todo surgiu de uma necessidade que eu tinha. Quando surgiu o Vamos Receber, eu percebi que tinha mercado, porque eu sentia falta daquilo. Eu que gostava de receber, de montar mesa, eu sentia falta de ter um perfil na internet que eu fosse lá e me inspirasse, e me desse as dicas que eu estava dando. Então eu fui atrás de um gap que eu mesmo sentia. Por isso que eu falei, eu acho que tem um caminho aqui. A parte do enxoval é a mesma coisa. Perfeito. Você casa, você faz lista, você fica perdida, você não sabe o que comprar. Às vezes você tem bom gosto, você quer, mas você não tem tempo para poder executar aquilo.
E às vezes você nem sabe assim, o melhor fornecedor, o que assim, compensa mais financeiramente, o que entrega a mesma qualidade por outro valor. E como você fazer combinações inteligentes. Então, como você Essa fazer parte render... eu não consigo. Como você fazer render uma louça com acessórios e quantas mesas você consegue montar. Então, você evitar excessos, comprar o que você precisa. Nem todo mundo tem uma casa enorme para poder guardar tudo que vai só acumulando, né? Então, você faz compras inteligentes, você economiza com isso e tem toda a parte do serviço, porque eu não só ajudo na compra, como eu assessoro montando um book, onde lá tem todas as inspirações, informações. Se você quer contratar um jantar japonês, para quem você procura? Um buffet, quem são as pessoas que eu já testei, que eu indico, que eu acho que são legais. E todas as combinações, seja para o funcionário da casa ou para a própria dona da casa olhar e já combinar. Até combinação de Natal, se tiver uma louça típica, o que caiba, eu faço a produção de Natal e fica arquivado no livro lindo, enorme, todo organizado. Que delícia! E tem a parte também de serviço de treinamento de pessoas. Então, treinamentos de funcionários, seja para gestão da casa, administração do tempo, se está usando o produto certo para limpar o chão, como lava, como passa, como cuida, seja o treinamento também de boas maneiras, como recebe, como monta uma mesa. Eu acho que tudo isso ajuda tanto, faz a casa ajuda fluir, mesmo. Muda a energia, muda a experiência. E gente... Ter uma casa, ter uma empresa. Ter uma empresa. Eu bem sei disso. Não, assim, é um negócio que agora que eu me separei, eu vejo que eu comando tudo sozinha. Dá um trabalho enorme, entendeu? Cada hora é um pepino que acontece, é uma coisa, você tem que gerir a equipe, você tem que motivar funcionários, é a equipe mais importante da sua vida. Que tá na sua intimidade. Que tá cuidando dos seus filhos, seus maiores bens, sabe? É exatamente isso. Então, assim, nossa, eu acho isso muito interessante. E também tinha Casa Costa. A Casa Costa. Nossa, a Casa Costa é maravilhosa. Que vocês já viram um episódio com a Luma Costa aqui. E a Thaís era sócia da Luma. Então, vocês eram em 3 sócios, correto? O irmão dela, que era o CFO, Marcelo, Luma e eu. E daí, durante um tempo, você fez a curadoria só com peças da Casa Costa ou não? Eu era diretora criativa da Casa Costa. Todas as coleções eram desenvolvidas por mim, em conjunto com a Luma, pensado, detalhado. Na verdade, a Casa Costa foi um projeto muito especial na minha vida, né? Que eu já era amiga da Luma no grupo de mães. Nós fazíamos parte do mesmo grupo de mães. Só que a gente era uma amiga que não era tão próxima e a gente virou absolutamente irmãs. E a Casa Costa, para mim, é um case não só de sucesso profissional, como marca, como empresa, o que ela alcançou. Ela vai fazer 4 anos de vida agora em maio. Não, e já foi vendida. Foi vendida. Então, o sucesso que a Casa Costa teve foi uma coisa astronômica, assim, foi uma história linda. Mas mais do que isso, foi uma história de uma sociedade de muito sucesso, porque ter sócio é muito difícil. Nossa, né? Então, com certeza. Assim, para mim, o meu maior objetivo com a Casa Costa não era a Casa Costa decolar, ser vendida, era manter a minha amizade e preservar a minha relação que eu tinha com o Luma. A gente tinha uma relação de muito respeito e de uma relação também que eu acho que faz muito sentido quando você quiser escolher ter um sócio ou abrir um negócio, é ter complementariedade. Então, nós éramos absolutamente complementares. E a gente confiava uma na outra na área que cada uma cuidava. Então, ela era uma gênia, ela é uma gênia do marketing, de influência, das ideias, dos vídeos. Eu cuidava da parte do criativo, dos produtos, e ela confiava 100% em mim, em todas as produções, das diárias, fotos, vídeos. Eu assessorava ela em tudo, toda a parte de produção eu estava lá do lado dela. E aí, junto, isso potencializava muito o sucesso que a marca teve. Não, é muito legal. Eu acho uma curadoria de muito bom gosto, de verdade, assim, parabéns. Já te falei vários itens que eu comprei e vou te contar agora um item que gente, é inútil, tá? Mas assim, é um sonho de consumo meu. Vocês têm o gaveteiro, mas o meu sonho é ter o carrinho de acrílico. Gente, esse sonho é tão fácil de você realizar. Meu Ele sonho. Maravilhoso. Porque, gente, pra vocês entenderem, é o sonho da dona de casa, é o luxo da dona de casa, é isso que eu vou contar pra vocês. É um gaveteiro de acrílico, sabe que as pessoas têm de maquiagem? Eu queria ter um de jogo americano, mas eu tenho tanto jogo americano pra botar no carrinho? Não tenho. Eu tenho onde botar o carrinho? Não tenho.
Mas eu queria, entendeu? Ele é maravilhoso, porque fica todo organizado. Fica tudo organizado. E você sabe que esse carrinho de acrílico, ele não é só de jogo americano, você faz ele do que você quiser. Então tem um carrinho de piscina, onde as pessoas fazem até espaços para colocar nuts, salgadinhos, balde de gelo, então ele tem um balde de gelo que você encaixa. Existe isso? E espaço para você colocar toalha de piscina, então você deixa o carrinho de acrílico do lado da toalha de piscina. Pode servir como apoio para servir um chá, para servir café da manhã. Esse carrinho de acrílico você faz o mundo, se você quiser, você desenha ele como você quiser. Seja para organizar maquiagem. Vou contratar você para minha casa. Não, me contrate. Já tô querendo roupa de cama, toalha nova, já tô querendo mesa posta, já tô querendo carrinho de acrílico. Gente, fechem publis, apoiem, entrem como apoiadores. Pra ela me contratar. Pra eu contratar a Thaís pra gente gerar conteúdo pra vocês, entendeu? Não, quero cada vez mais muito legal ser dona de casa. Esse papel é muito gostoso, você cuidar do seu lar, né? Sim. Você organizar. Eu acho uma sensação, assim, muito boa. Eu sinto que eu tô cuidando de mim quando eu cuido da minha casa. Gente, eu acho que minha mãe me disse isso uma vez, que a nossa casa, ela transparece aquilo que a gente está sentindo dentro. É verdade. E eu não sei se você... Eu nos meus momentos mais de desorganização, ou momentos de, sei lá, tô em crise, não tô tão legal, a minha casa tá extremamente bagunçada. Quando você tá bem, você levanta, você quer fazer sua cama, você quer organizar sua agenda, você quer ter tudo no lugar. Então você flui a energia, sabe? Você deixa tudo na paz. Olha, é tão legal você olhar pra sua casa e ver tudo no lugar e bem cuidado. Não, e ganhar dinheiro fazendo isso, maravilhoso. É maravilhoso. Melhor ainda. Como que você... A gente falou sobre precificação, mas eu quero saber agora sobre gestão de tempo. Como que você divide o seu tempo? O que te demanda mais? O que faz mais sucesso? Eu vou de acordo com a demanda. Uhum. Então, assim, eu tenho uma agência comercial que me vende como influenciadora. Ah, eu entrego tudo. Uhum. Eu tenho uma agência que me vende como influenciadora e eu entrego todos os trabalhos que são captados. Tem meu trabalho como enxoval, que eu entrego ali todos os trabalhos que são feitos. Então, assim, por exemplo, hoje em dia eu já não faço mais tanto workshop, em determinado momento eu já fiz muito workshop. Então, sabe as veias e os trabalhos do que vai vindo, e aí para de jorrar de um lado, vem para o outro. Então, essas multifunções que eu faço, elas me permitem eu sempre estar ativa. Eu estou sempre em atividade e dando atenção, sabe o filho? A gente dá atenção para o filho que precisa mais naquele momento. Então, aquele filho está passando por uma fase que precisa de mais atenção, você dá mais atenção para aquilo. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo. Então, de acordo com a demanda, eu vou focando a minha energia. Você transformou seu hobby em carreira. Sim. Hoje, o que é sua válvula de escape? Continua sendo receber. Continua sendo? Continua sendo receber. Você consegue desestressar? Consigo desestressar 100%. Como eu faço várias frentes de trabalho, o receber nunca pesou para mim. Muito pelo contrário, você olhar o detalhe. Outro dia eu recebi inclusive Luma na minha casa de praia lá em Guarajuba. E eu me lembro que cuidar de todos os detalhes para receber eles foi assim, o meu momento ápice de prazer. Olhar para tudo, ver que eles iam chegar no quarto, ia encontrar uma cartinha, ia encontrar um presente, ia encontrar um mimo, aí ia ter o produto que ela usava, o da Up to You. Então eu troquei todos os shampoos da casa, eu não coloquei nenhuma outra marca que não fosse Up to You, porque eu ia receber ela e ela era uma das sócias da Up to You. Então, sabe, aquele cuidado que a pessoa olha e fala, nossa, mas que carinho, que cuidado. Então, eu adoro isso. Nossa. É o que me dá muito prazer. Não, é perfeito. É assim, é um ato de amor. É você demonstrar... É um ato de generosidade, de desapego, de amor. É você demonstrar afeto, respeito pelo outro. A gente não tem, né? Hoje o tempo é escasso, né? Então, é uma doação. Você doa seu tempo para agradar outra pessoa. Você doa seu tempo para tocar outra pessoa, para mostrar que aquela pessoa importa. E o mais legal, que eu bato muito no Vamos Receber, é que para mim receber bem não é luxo. Não tem nada a ver com luxo. Com pequenos gestos, com atos de serviço, com um olhar, com uma atenção, com uma mensagem carinhosa no dia seguinte. Com uma cartinha. Com uma cartinha, você consegue se fazer presente, você consegue fazer com que aquela pessoa se sinta especial. Não tem nada a ver com seguir regras de etiqueta. Não tem nada a ver com ficar enrijecida, seguindo o protocolo. E não tem nada a ver com gastar muito dinheiro. Pessoas, nada a ver com gastar muito dinheiro. Uma taça bonita, uma louça bonita, um guardanapo bonito, são meios e não fim. Ele te ajuda com a beleza ali. Mas se você não tem a essência, se você não deixa seu convidado à vontade, imagina o desespero de você sentar numa mesa e ter que ficar o tempo todo assim, e você ficar congelada. Imagina você receber uma pessoa que não sabe bem usar os talheres, com todos os talheres montados numa mesa absolutamente formal, que você vai deixar a pessoa desconfortável porque ela não sabe o que fazer.
Então, saber receber bem é saber receber aquela pessoa. Como aquela pessoa vai se sentir à vontade. É sentada no sofá? É sentada no tapete, na almofada? É com comida, com snack? É numa mesa bem posta? Como? O que toca aquela pessoa? Qual a música que toca aquela pessoa? Quais flores que tocam aquela pessoa? Qual a experiência que toca aquela pessoa? Realmente você sai de si. Você olha para o outro. E, de novo, eu sempre me coloco nessa posição para tudo na minha vida. Como eu gostaria de ser recebida. Quando eu falei que eu fiz o curso da Ana Raia, que eu voltei lá atrás, e comecei a perceber que eu ia para casa das pessoas, eu observava como elas serviam a água. Eu observava como que a mesa estava posta. Eu observava o carinho, eu observava tudo. Esses detalhes sempre me tocaram. Eu não tô nem aí se colocou o cotovelo na mesa, se não colocou o cotovelo na mesa, se palitou os dentes, se não palitou os dentes. Isso te faz, eu acho que muito mais humana, muito mais acolhedora. Porque não é isso, não é sobre isso. E você aceita o outro como ele é. E o melhor, a partir do momento que você aceita o outro como ele é, você quer pertencer ao universo do outro. Sim. Isso mostra como você recebe a pessoa no seu universo, oferecendo o universo dela. Sim, é isso, deixando a pessoa à vontade. Se você não deixar, você tem que transformar a sua casa na casa do seu convidado. Ele tem que sair de lá, tem que perder a hora. Tem que dizer, o tempo passou e eu nem vi. E eu saí, eu já quero voltar. E marcou, e que experiência linda, que coisa maravilhosa que foi estar lá. É isso. Tanto que pra mim, eu acho engraçado que as pessoas falam, meu pânico é receber Thaís. Não vou, não tenho coragem. Porque acho que eu sou a pessoa mais de boa da vida. Mais simples da vida, eu amo. Não, ouvindo você falar agora, eu acredito. Mas antes, antes de começar essa entrevista, eu teria pânico de te receber. Eu já ia ligar, tipo, Luiz Salvador, sabe? Meu Deus, vamos comprar uma louça, vamos montar. Não, eu sou muito tranquila. Não é isso que me toca. Não é isso que me toca. Você teve que educar o mercado? Tive. Eu tive que me educar primeiro. Tá. Eu tive que me libertar do preconceito que eu mesmo sentia. Em relação a quê? Em relação a ser blogueira, entre aspas. E largar o direito, ir para advogada. Eu tinha um repertório para falar, trabalho com direito tributário, trabalho no Leo Acanto. E aí depois eu comecei a ir para alguns encontros. No início, os meus amigos eram todos advogados e eu tinha que falar sobre a minha profissão nova, que eu não sabia direito como me posicionar e como falar. Tanto que quando alguém falava assim, eu tenho um Instagram, chama Vamos Receber, a pessoa falava, eu sigo, pra mim, tirava um peso. Graças a Deus, ela segue, ela sabe o que eu faço. Porque eu tinha medo de julgamentos, eu tinha medo de achar que eu tava largando tudo pra... E, gente, eu posso falar, hoje eu trabalho, sempre trabalhei, eu trabalho muito mais horas do que eu trabalho com direito. Eu não tenho quem me render nas minhas férias, então eu sou dona da minha própria empresa, eu lidero uma série de pessoas, então assim, eu tenho uma equipe enorme que está comigo, que depende de mim. Então assim, eu tenho uma empresa hoje para cuidar, eu me sinto desafiada diariamente, assim como eu me sentia com o direito. Então assim, é tão gratificante para mim conseguir fazer isso e ao mesmo tempo me sentir orgulhosa do que eu faço hoje, porque no início eu tinha medo, sabe? Eu tinha medo de ser... pouco o que eu fazia, sabe? De preconceito, no sentido de, ela é blogueira. Mas você falando aqui... Como se ser blogueira fosse uma coisa que não fosse tão legal e desse muito trabalho. E você causa um impacto direto e influencia as pessoas e ensina as pessoas a transmitir amor. Sim. É o que você faz. Sim. Eu acho isso muito profundo. E você investiu em aprender a liderar equipes. Sim. Para liderar a sua equipe. Sim. Como foi isso? Porque nunca vi uma influenciadora que foi fazer curso de liderança. Para mim, eu tenho uma máxima na minha vida que é assim, ninguém ganha nada sozinho. E eu acho que assim, eu não sou nada sozinho. Eu posso ser o rosto de quem está comunicando, eu posso ser a foto ali da campanha, mas por trás de mim tem uma equipe enorme que faz aquilo acontecer. E se eu não manter aquela equipe engajada, se eu não cuidar do emocional daquelas pessoas, se eu não tiver conexão com aquelas pessoas, se eu não for uma boa líder, um bom exemplo para aquelas pessoas, eu não vou conseguir conquistar nada na minha vida. Então, para mim, eu acho que o mais importante de tudo, liderança é muito mais, para mim, sobre escuta do que sobre comando.
Então, é muito mais sobre você escutar quem está do seu lado do que você simplesmente dar ordens. Perfeito. Então, para mim, um bom líder não é aquele que sai dando ordens. Um bom líder é aquele líder que sabe dar o exemplo, que sabe delegar, que sabe manter sua equipe engajada, valorizada. Então, eu faço questão. Todos os feedbacks que eu tenho, de todos os trabalhos que eu faço, eu encaminho. Eu tenho um grupo de todo mundo que trabalha comigo. E eu sempre mando, e eu sempre agradeço, e eu sempre elogio, e eu sempre dou feedbacks, assim como tem também conversas que a gente pode melhorar, porque eu sou muito crítica, eu sou muito exigente. Então tem as críticas em relação a mim, eu falo, gente, na próxima a gente precisa melhorar isso, olha, essa luz não ficou tão boa, esse ângulo não ficou tão bom, a gente precisa melhorar. Ao mesmo tempo, parabéns, vocês entregaram um trabalho excelente. Olha o feedback do cliente, obrigada por fazer parte da minha equipe, obrigada por estar do meu lado. E eu vou te falar, Thaís, uma das grandes conquistas minhas hoje é a equipe que eu tenho. Porque você é tão leve. A última vez, uma penúltima diária de gravação, Júlia tá aqui, não pode mentir. Júlia é minha assistente. Penúltima diária de gravação, eu caí numa loucura de aceitar fazer 50 vídeos em um dia. Eu vi isso. Então, eram vídeos rápidos, eram takes rápidos, né? Eram 15 segundos no máximo, era sempre focado em produto. Essa foi uma das entregas que eu fiz, não como influenciadora, mas como produtora, né? Para entregar aquilo para o cliente. Então, eu precisava entregar 120 fotos e 50 vídeos em uma diária. Montei a minha equipe, reuni com eles, conversei com eles, falei, vambora. Eu não sei te explicar a energia do dia. E foi enlouquecedor, porque assim, eu imagino. Por mais que sejam vídeos rápidos, eu precisava criar 50 situações diferentes, 50 cenários, 50 ângulos, 50 coisas. E assim, a gente fez a unha de todo mundo, então todo mundo tinha a mesma cor de esmalte, todo mundo tava lá com acessórios para as mãos entrarem, porque precisava humanizar. Não teve rosto de ninguém, mas tinha que ser fotos e vídeos humanizados. E todo mundo entrou e no final todo mundo comemorou e foi maravilhoso. Eu não conseguiria fazer isso se não fosse a minha equipe. Com certeza. Eu não conseguiria fazer isso se eu não fosse uma boa líder. Eu não conseguiria fazer isso porque eu precisava deles engajados lá, além do horário, né? Trabalhando ali, eu lembro que deu 7 horas da noite, a gente tinha 20 vídeos. A gente tinha que fazer 30. A gente tinha começado 8 horas da manhã. E aí que o Gui falou, eu tenho uma mesa giratória no carro. E aí trouxe uma mesa giratória, que é aquela mesa que faz transição. E a gente começou a fazer transição de cores, o Gui Videomaker. Começamos a fazer transição de cores. Aí já rendeu mais 15 vídeos, rapidinho. Então a gente meio que foi trabalhando em tudo que a gente tinha que fazer. O cliente muito legal, ele mandou um briefing redondinho do que ele queria. O que foi muito fácil, porque muito do que tinha no briefing eram fotos minhas e produções minhas que eu já tinha feito para outros clientes. E aí no primeiro call com o cliente, eu falei, essas fotos são minhas. E ele falou, não acredito. Eu falei, são fotos minhas com o meu fotógrafo, com o Douglas, está comigo há 10 anos. Então a equipe já estava absolutamente alinhada. Então eu não sei se é diferente, sabe? Eu não sei se é diferente. Eu sempre tive uma ideia de que você... Sabe aquilo que você pode falar tudo que você quiser para as pessoas? Tudo. Mas tudo é a forma como fala. Então você ter respeito, você ter cuidado na fala. Então se dê o feedback que precisa dar, ajude a pessoa a crescer. Cresça você também, saiba reconhecer seus erros. E eu sou aquela líder que boto meu corpo na frente para levar o tiro, tá? Assim, o erro é meu. E não é, foi o videomaker que atrasou, me desculpe, mas tal pessoa me deu cano, não. Eu me responsabilizo 100% por tudo que eu entrego. Então, assim, se uma pessoa de repente contrata uma diária sua com 50 vídeos... Nunca mais eu aceito isso, nem não, eu já tô querendo monetizar esse produto aí, vamos lá. Eu nunca mais aceito 50 vídeos na minha vida, foi uma loucura. Então, mas se você pensar, a pessoa tem um vídeo novo por semana por um ano. Sim. Foi uma loucura. E você fez em um dia, o conteúdo, de repente, em 2, vamos falar assim, se a pessoa posta 2 vezes por semana, em 2 dias você faz o conteúdo de um ano. Mas não é assim, tá, gente? Normalmente as diárias levam, sei lá, uns 10, 15 vídeos, 50 foi surreal. Tô chocada. Na verdade, deu 60, tá? É que depois a gente elaborou, a gente juntou, não foi, Ju? A gente juntou e fez uns vídeos um pouco mais elaboradinhos pra dar 50. Mas se precisasse esticar... Tô chocada. Sim, foi uma loucura. Mas é isso, eu sou muito grata na minha vida, a todo mundo que tá comigo, sabe? Então, assim, nunca teve um estresse em uma diária, não tem ninguém que tenha... sabe, tipo... É muito legal trabalhar assim, porque as coisas fluem e você vê que quando você precisa,
Eles estão lá e quando eles precisam eu tô lá e tá todo mundo se ajudando. Eu acho muito legal isso. Você sabe fazer nada? Sei. Você sabe viver o ócio? Não, eu precisaria saber viver o ócio porque eu preciso dele, mas eu sofro com ele. Isso é um grande defeito meu. Você tem... Vou inventar uma síndrome agora. Síndrome da produtividade? Tenho. Eu sempre digo que eu passo por períodos depressivos. Onde eu passo por uma semana que eu não consigo levantar da cama. Não consigo fazer nada, que eu procrastino tudo. Que eu tenho mil pessoas para responder, 1000 coisas para fazer, eu não consigo fazer nada. Só que em vez de eu entender que eu sou assim há 41 anos e que eu preciso desse fôlego para conseguir fazer os 50 vídeos na outra semana e render em um dia muito mais do que outra pessoa renderia e me permitir esse momento, eu não me permito. Então eu não poderia estar assim. Eu tenho que fazer isso porque eu tenho que responder tal e-mail, porque eu tenho que responder tal coisa. Então, se eu estou trabalhando nisso, porque eu realmente preciso... Eu sempre fui assim a minha vida inteira. Você a cada 2 meses burnout? eu preciso... Um leve burnout. Eu sou muito intensa, então eu tenho o meu momento ali em que eu preciso desafogar e que eu não consigo fazer nada. Sim, eu super entendo. Aí depois eu volto e vou lá. O corpo pede uma pausa. O corpo pede uma pausa. E eu precisava respeitar mais essa pausa do que eu respeito. Vamos falar suas redes sociais? Vamos. Aonde a gente te encontra? É no @vamosreceber. Hoje eu concentro tudo que eu faço lá. No Instagram? No Instagram mesmo. Até o projeto de enxoval, a Luma me encheu a paciência pra gente criar um nome, porque ela queria que eu criasse um nome, ela achava legal. Eu criei, vai chamar Fine Touch. Mas legal. vai estar também no mesmo perfil do Vamos Receber. Mas vai ter um @ próprio? Não vai ter um @ próprio a princípio. Eu vou concentrar tudo no Vamos Receber. Perfeito. Não, eu acho incrível, até porque o Vamos Receber já é muito grande, né? Sim. Você já tem bastante engajamento e é a sua história, é seu portfólio ali. Sim. Então as pessoas já sabem, não é um projeto que começou do zero e tem 3 fotos. Sim. É assim, é um caminho antigo. E tem muita coisa para as pessoas pesquisarem também, sabe? Tem muita informação lá. Você entra no mais íntimo, que é a vida das pessoas. Sim. Você se sente confortável? Eu me sinto confortável porque eu sei respeitar. Você sabe que o primeiro trabalho que eu fiz de montagem de enxoval foi para Ivete Sangalo? Ah, é? Pouquíssimas pessoas sabem. Não, eu adoro. Como que você começou seu MVP? Como que você fez um teste? Eu fiz pra Ivete. A Ivete mandou um direct pra mim no Instagram, tá? Oi, você viria aqui na minha casa. Eu quase desmaiei, morri baiana, né? Meu Deus do céu, Ivete Sangalo. Aí eu mandei uma mensagem pra uma amiga que é amiga dela, íntima, e perguntei, é de verdade? É ela mesmo? Ou é fake? Ela falou, é ela mesmo. Aí eu respondi, passei meu telefone, a gente se falou no WhatsApp, eu passei 4 dias na casa dela, revisando todo o enxoval dela, dizendo o que ela comprava, montei um livro para ela com todas as produções, eu fiquei lá em Salvador eu fui lá só para fazer esse trabalho. Divulguei nada, eu divulguei um vídeo que ela me repostou, ela me postou marcando e eu repostei ela, porque eu tava na intimidade dela. Ela tava de roupão, ela tava de coque no cabelo, ela tava sem maquiagem, ela tava na casa dela, ali ela tava como a dona você mexe com a intimidade das pessoas, então você tem que saber respeitar o seu limite aonde você vai. Então eu me sinto confortável porque eu me coloco certos limites e certas regras de comportamento, sabe? Então até onde eu posso ir. Não, eu entendo isso, mas é uma coisa que assim, você também precisa divulgar o seu trabalho. Preciso, mas aí eu faço parcerias com influenciadoras. Entendi. Amigas. Sim. Divulgo de forma que não mostre aonde eu estou ou que eu tenho, porque às vezes você mostrar o louceiro de uma pessoa, você está mostrando o que a pessoa tem, né? Então assim, às vezes a pessoa não quer que as pessoas saibam o quanto que ela gastou em uma certa louça, o que ela tem dentro do armário dela, é a casa dela, então é bem complicado. Então eu faço conteúdos dentro do meu louceiro, eu mostro sem mostrar para quem onde eu estou, então com muita discrição, sabe? Você acha que o Vamos Receber é uma marca de luxo? Eu acho que o Vamos Receber não é uma marca de luxo. O Fine Touch é um serviço de luxo. Mas o Vamos Receber não. Porque o Vamos Receber... Engraçado que um pouco tempo atrás eu contratei uma agência de conteúdo para cuidar de mim, que é Casa de Ferreiro Espeto de Pau. Eu fazia conteúdo para todas as marcas e eu parei de fazer conteúdo para o Vamos Receber, que são aqueles conteúdos orgânicos, que são aqueles conteúdos do it yourself, que são aqueles conteúdos fáceis de fazer, para inspirar de fato as pessoas a fazerem, sem gastar muito, porque eu não quero perder essa essência. Eu não quero que o Vamos Receber bloqueie ninguém. Eu não quero que ninguém olhe e fale, é impossível eu fazer isso. Entendi. Eu não consigo alcançar porque eu não tenho essa louça cara, ou porque eu não tenho o talento dela, eu não fui educada na Suíça.
Eu não sou formada em regras de etiqueta. Eu sou advogada. Sou apenas uma pessoa que é interessada no assunto e que gosta de receber. E se eu faço, todo mundo pode fazer. Se eu consigo fazer, todo mundo pode fazer. Então, a minha ideia é exatamente essa. Quando eu contratei a agência de conteúdo, ela falou para mim, você está muito distante das pessoas. Eu sinto que perdeu um pouco a conexão com seus seguidores. Então, a gente precisa humanizar um pouco mais e voltar essa essência que você não quer perder. Então, me colocaram cozinhando. Então, eu tenho um quadro onde eu cozinho. Eu sou péssima na cozinha. E às vezes eu começo a cozinhar, dá errado. E a gente grava e deixa. Deixa dando errado. Porque é legal as pessoas saberem que também erra. Que às vezes também eu monto uma mesa que não fica bom. Que às vezes eu monto um arranjo e eu tenho que desfazer porque não deu certo. Então, não é perfeito. Não, os cafés da manhã na minha casa não são todos assim. Uma vez uma amiga me perguntou, vem cá. Na sua casa é assim todos os dias? Eu falei, gente, vamos separar a pessoa física da pessoa jurídica? Eu sou pessoa física normal, como todos vocês. Eu tenho os meus dias bons, eu tenho os meus dias ruins. Claro que se eu for receber alguém, eu vou me preparar para isso. Se eu for fazer um conteúdo, eu vou me preparar para isso, com todo cuidado. A minha casa é organizada, super organizada. Tento o tempo inteiro lá trabalhar. Tenho parceiras que me ajudam nisso, a manter a casa organizada, porque eu quero viver a minha essência, porque vamos receber de fato a minha essência. Mas não é para bloquear nem impedir ninguém, é para trazer de volta. Então, não acho que seja uma marca de luxo. Eu acho que é uma marca para todo mundo. Eu acho que é para desbloquear. Talvez o público que segue Vamos Receber é um público A. Como que a gente encontra a nossa estética num mundo tão cheio de tendências? Com coerência, verdade, consistência e entendendo que tendência passa e que identidade fica. Não, porque eu fico que assim, quanto mais informação às vezes eu tenho, mais eu olho e falo, nossa, mas os produtos são muito caros, nossa, eu tenho que ter louças muito diferentes. E na verdade não, né? Na verdade, às vezes você pode comprar algumas básicas. Sim, sem dúvidas. E o entorno. Sim. Isso é uma coisa legal. Assim, o projeto de enxoval que eu faço, o Fine Touch, ele é para casas de todos os tamanhos. Então tem gente que não quer ter muita louça, quer ter uma louça só. E quer ter adereços diferentes, que comunique, que faça produções diferentes. Eu tô lá. Tem gente que quer ter milhões de louças. Então, é um trabalho absolutamente personalizado de acordo com o tamanho do que o cliente quer. Você não precisa ter milhões de louças para você saber receber bem, você montar mesas bonitas e fazer acontecer. Mas eu acho que essa questão da identidade, da marca, é você não ter pressa, sabe? Você tem alguém aí querendo empreender, criar sua própria marca, não tenha pressa, é um trabalho de formiguinha, é uma identidade que você vai causando, é muito legal, depois as pessoas batem o olho e falam, foi Vamos Receber que fez isso aqui. Essa é a identidade visual da marca, né? Então, assim, é uma construção de longo prazo e não tenha pressa para ganhar dinheiro. Meu pai sempre disse isso. Assim, se o seu objetivo principal for ganhar dinheiro, você vai se corromper, você vai aceitar trabalhos que não têm a ver com a sua essência ou que você não acredita, único e exclusivamente para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma consequência de um trabalho bem feito. Ele chega, mas ele chega com um trabalho consistente, coerente, com marcas que te enxergam. Você tinha perguntado sobre educar marcas. Eu tive que educar marcas para mostrar que o meu trabalho ia além. Meu trabalho, inclusive, na produção, na ideia criativa, sim, na execução, na entrega pontual. É uma direção que na você entrega, faz. Na entrega com qualidade. Então, é muito legal ver um cliente que chega num primeiro momento, até os briefings gigantescos para os clientes que seguem comigo, e às vezes os clientes novos às vezes pedem uma semana antes o conteúdo para aprovar e depois a gente aprova no mesmo dia e eles falam, não, só posta, só posta porque eu já confio e já sei que você vai entregar, que você entendeu. Isso é muito gratificante porque mostra que você está no caminho certo. Agora, não ter pressa, ter estômago e não ter pressa. Os influenciadores têm duas métricas. Uma que é você contrata eles para posicionarem um produto, outra para vender. O que você é mais chamada, para posicionar ou para venda? Posicionamento de marca, como consequência a venda. Tá, mas principalmente o posicionamento de marca. Porque eu também me posiciono dessa forma. Eu sempre falei, eu não sou vendedora de nada, a venda é uma consequência. Entendi. Tanto que, e peço que as marcas confiem em mim. Confie no feeling. Tantas marcas de roupa também. Confia no meu feeling. Deixa eu usar a marca. Sem marcar vocês. E eu fico muito feliz de ver alguns movimentos de algumas marcas nesse sentido, sabe? Quando eu vou conversar e elas falam assim, Thaís, eu só quero que você use.
E você não, às vezes, por exemplo, marca de roupa, você não marca na legenda, não coloca o arroba na legenda. Às vezes eu não marco e às vezes eu vendo via direct, porque as pessoas ficam de onde é, ou eu só vou marcar logo depois o que eu tô usando. É uma construção, a pessoa tá vendo, a pessoa acredita naquilo, e é verdade, eu não vou usar o que eu não vou comprar, eu não vou usar o que não tem a ver comigo, eu não vou divulgar o que não faz sentido, por isso que ganhar dinheiro não pode ser a meta principal. Se não fizer sentido com o que você faz, se não tem match com o que você acredita, você não aceita nem que te paguem R$1 milhão. Você não vai aceitar porque você vai ganhar R$1 milhão ali e você acabou a sua marca para sempre. Com todas as outras empresas que vão garantir o seu sustento a longo prazo e que vão valorizar a sua consistência. Você precisa ser consistente, você precisa ser coerente com o que você acredita. Você precisa ser exigente com a sua marca, sabe? Com você mesmo. E seguir o caminho ali. Claro, olhando sempre, né, o que aparece, as oportunidades que vão aparecendo. E você vai seguindo. E deu errado, vai para outro caminho. E esse caminho não deu tão certo, vai para o outro. Até achar a veia. Pode ter várias veias. Seu negócio pode ter várias veias. E você vai administrando ao mesmo tempo. Tem um problema no meu trabalho, com todas essas frentes de trabalho, que eu preciso ainda... né, entender como que eu resolvo isso, porque é um trabalho absolutamente personalíssimo. Sim. Como eu escalo, como eu não estou lá. Por isso, o tempo que eu preciso, às vezes, de ócio. Um descanso. Às vezes eu preciso de um tempo de pausa, porque é demais. O que é sucesso para você? Sucesso para mim é o famoso equilíbrio que é tão difícil da gente achar. Sucesso para mim hoje é conseguir ser mãe, estar presente na vida dos meus filhos e ser realizada profissionalmente e ter saúde financeira e ganhar o meu dinheiro e me sentir desafiada. E fazer o que eu gosto e trabalhar com o que eu gosto. E liderar a sua equipe. Liderar a minha equipe, ter uma equipe maravilhosa do meu lado, que eu tenho o maior prazer em trabalhar. É leve. Você imagina a tortura que é? Você, ai meu Deus, eu tenho que encontrar aquela pessoa que é pessoa chata. Não tem isso, graças a Deus. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, que é o seguinte: toda estrada tem seu erro. Às vezes a gente erra feio, só que tem erro que é bom, que você fala, pô, me ensinou mais do que um MBA. Que erro profissional na sua trajetória hoje você agradece por ter acontecido? Cara, teve um erro bem, assim, logo no início, vamos receber, tinham 3 anos. A gente resolveu fazer um curso online. Eu tenho até 2 cursos online de mesa posta e mesa buffet no meu site, que é ativo até hoje. Já tem 10 anos esse curso online, ele é vendido até hoje, ótimo. Mas a gente resolveu fazer um curso online de Natal. E a gente contratou uma empresa, que são essas empresas que vendem esses cursos e aí que te prometem 1 milhão em 7 dias e não sei o que. Aí eu tenho uma estratégia certa para vender o curso e etc. Então eu deixei toda a estratégia de comunicação na mão dessa empresa especialista em fazer isso, né? Fiz lá, o curso é muito legal, tinha 6 módulos, eu convidei várias pessoas, tinha como fazer arranjo de Natal, mesa posta de Natal, mesa buffet de Natal, receitas de Natal, 3 receitas, arranjos florais de Natal, então era um curso mega completo que abrangia o Natal. O conteúdo era maravilhoso, mas a comunicação foi horrorosa. Então eles fizeram uma estratégia de comunicar, dando a entender que as pessoas que se inscrevessem iam ganhar aquele conteúdo, iam receber aquele conteúdo gratuitamente. E, na verdade, não tinha nenhum conteúdo gratuito. Era só uma propaganda do curso. Era um vídeo meu onde eu falava sobre esse curso, eu apresentava o curso. Olha, esse é o curso, vão ter tantas matérias, o curso é dividido em tantos módulos, custa tanto. E várias pessoas bloquearam, porque teve uma antecedência, as pessoas ficavam nervosas para poder marcar o horário, aquele horário para me assistir, achando que dali havia um conteúdo maravilhoso e não veio. E de repente, foi uma bomba. E eu recebi várias e várias mensagens e conteúdos no Facebook, no Instagram, de isso não combina com você. Porque as pessoas estavam muito acostumadas aí, no meu site, até hoje eu tenho um site, e tem um conteúdo riquíssimo lá, né? Um conteúdo profundo, um conteúdo rico, um conteúdo cheio de informação. E era um vídeo vazio. Era um vídeo onde eu comunicava o curso. O curso era muito legal. Mas o vídeo, a estratégia eles mentiram para as pessoas. Né? E aí, de repente, quando eu vi aquilo, eu tirei do ar imediatamente. Todas as pessoas que reclamaram ganharam o curso sem ter que pagar. Mas aquilo para mim foi assim, foi péssimo. Mas ao mesmo tempo foi eu aprendi a gerenciar uma crise rápida
com verdade, admitir que eu errei. Então, assim, eu não botei culpa em sistema. Eu não disse, porque eles falaram pra mim, fala que o link do que o vídeo subiu era o link errado. Não. Né? Então, por isso que eles viram o conteúdo errado. Eu falei, não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Então, eu pedi desculpas a todo mundo. Eu, Thaís, não foi um robô, não foi um assistente. Eu, Thaís, respondi uma a uma. Foi assim, eu fiquei uma semana sem dormir, gerenciando essa crise de... Eu nunca tive haters. Eu nunca tive comentários. Eu exponho a minha vida íntima muito pouco, né? Então, assim, eu tenho uma medida ali. Sim. As pessoas sabem quem é que está por trás do Vamos Receber, mas ao mesmo tempo eu mantenho uma certa discrição em relação à minha vida íntima. Eu não me envolvo em polêmicas, eu não fico, né, assuntos que tem tanta polêmica na internet, eu não tenho muita paciência para essas coisas. Eu quero lá fazer meu trabalho e entregar aquilo que as pessoas estão ali me seguindo, esperam de mim. O que as pessoas esperam de mim, eu vou entregar o que as pessoas esperam de mim. E dessa vez eu tive vários, assim, pessoas falaram pra mim, eu não tenho babá. Eu cheguei do meu trabalho mais cedo. Eu pedi ao meu marido para faltar, para chegar mais cedo, para ficar com meu filho. Só para me organizar, para te assistir. E eu sentei para te assistir e foi uma grande decepção, porque era uma propaganda de um curso. Não era uma aula gratuita nenhuma. Eles venderam como uma aula gratuita para a pessoa comprar o curso, mas de aula não tinha nada. Entendi. Não tinha conteúdo nenhum. Então, eu acho que isso foi um grande erro profissional que eu tive na época, mas eu aprendi a não confiar, não delegar tanto. Uma pessoa sem ver, porque a estratégia era deles, eles sabiam o que eles estavam fazendo, eles estavam no mercado há muito tempo. Sim. Eles prometeram que isso ia vender milhões, então tá bom, ele cuida disso, eu cuido do conteúdo. E eu achei uma grande pena de ter essa imagem, porque o curso tinha sido maravilhoso. Então, quando eu tirei o vídeo do ar e eu controlei a crise de quem tinha sido impactada, uma grande outra parte não foi impactada, e eu vendi o curso, acabamos vendendo bastante, inclusive, o curso. Mas foi um momento ali que eu fiquei muito vulnerável e que eu me senti exposta e, ao mesmo tempo, tive que lidar rápido ali para gerir essa crise. Na sua mala de viagem, um livro, um filme e um documentário, ou um TED Talk? Um TED Talk, vou começar pelo TED Talk. Um TED Talk que me marcou é um que fala sobre o paradoxo das escolhas. É muito legal. Muito bom esse TED, nossa! Que ele fala das geleias. Ele fala da geleia, ele fala da calça jeans. Eu achei muito legal e eu me vejo muito nisso, porque eu acho que hoje em dia a gente tem uma dificuldade muito grande de ficar satisfeito com as coisas, ou ele faz um exemplo com a calça jeans que eu achei maravilhoso, que ele fala, anos atrás tinha um modelo de calça jeans, você comprava esse modelo de calça jeans, você ficava feliz, você comprou a calça jeans, ele poderia não servir em você, mas você comprou a calça jeans que tinha. Hoje em dia tem a calça larga, a cintura alta, a cintura baixa, a cintura flat, não sei o que, aberta, você compra a calça jeans que te veste muito melhor do que a que vestia antes, mas você fica, será que eu escolhi a certa? Mas será que a outra não ficaria melhor? Então você entra, né? Você tem tantas opções na sua frente para escolher que você buga. É verdade. Esse TED Talk é muito legal. É muito bom. É muito bom. Um filme, um livro? O filme, eu não lembro o nome dele. Mas é um filme sobre a história do neurocirurgião que fez a primeira separação das gêmeas siamesas no mundo. Tá. E ele era um filho de uma empregada doméstica. E ela não sabia ler e ela nunca falou para os filhos que ela não sabia ler, porque ela não queria desestimular eles. E ela era uma mãe muito firme ali na educação deles. Ele foi bolsista da Yale, então ele fez faculdade de medicina em Yale. E eu via a força daquela mãe, ela falava no ouvido deles todos os dias quando eles estavam dormindo. Você é capaz de conseguir tudo, você vai conseguir tudo. Todas as vezes que eles chegavam para baixo, ou porque tinham sido humilhados, se sentido humilhados na escola, por pessoas que tinham condição financeira maior que eles, a postura dessa mãe, a firmeza dessa mãe e o diferencial que essa mãe fez na vida desses filhos, que eles tinham tudo para ir pro caminho errado. E o cara se formou como neurocirurgião e ele foi um case no mundo para separar as gêmeas siamesas. Amei, quero assistir. É demais. Mãos Milagrosas. Mãos Milagrosas. Tem em inglês, joga aí, Ju. Joga em inglês. Mas em português é Mãos Milagrosas, alguma coisa assim. É demais. E é uma história real. E eu, como mãe, obviamente, achei aquilo o máximo. Mas o poder da mente, o poder de você acreditar que vai dar certo, o poder de você se colocar ali, sabe? E batalhar por aquilo. Mãos talentosas. Mãos talentosas. Gift Hands. Adorei. É muito legal. Ai, a gente chega ao fim da nossa carona. Eu amei. A gente podia falar aqui horas. Eu amei. Foi uma aula.
Ai, gente, imagina, que aula! Muito obrigada. Obrigada a você pelo convite, para mim é uma honra estar aqui, espero ter ajudado vocês aí. Depois vocês contem nos comentários. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo da Beatriz Fiorotto, a produção do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou aqui estão no descritivo, na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Beijo grande!